Análises sobre a obra A Lógica da Ação Coletiva de Mancur Olson. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o nosso canal Paideia TV. Se inscreva, ative as notificações para que o nosso canal seja relevante aqui no YouTube. Nós vamos apresentar algumas ideias essenciais do Mancur Olson, esse teórico da teoria política ou da ciência política que viveu no século passado. Eu li, compilei algumas ideias aqui no meu resumo e vou passar para você para que a gente possa adentrar nessa obra importante para a ciência política do Mancur Olson. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1932 em Grand Forks, Dakota do Norte, Estados Unidos, em uma família de imigrantes noruegueses. Ele cresceu em uma fazenda perto de Buxton, Dakota do Norte, próximo à fronteira do estado com Climax, Minnesota. Olson afirmou que seu nome de batismo, Mansur, era comum em todas as comunidades de imigrantes escandinavos na América do Norte e era uma variação do nome árabe Mansur. Olson se formou na North Dakota State University em 1954 e foi Rhodes School na University College, Oxford, até 1956. Antes de obter um PhD em Economia pela Harvard em 1963. Ele também serviu na Força Aérea dos Estados Unidos por 2 anos, de 1961 a 1963. Também Olson foi economista e morreu cedo, com apenas 66 anos de idade, em 1968. Deixou um belo legado em questões de economia política e, em particular, no livro, nós vamos analisar algumas ideias, esse livro de sucesso, que é A Lógica da Ação Coletiva, escrito e lançado em 1965, ele com apenas 33 anos de idade. Trata então da ação coletiva, em essência, que se refere a fazer, em certo sentido, um lobby junto aos governos por políticos que possam funcionar ao seu favor. Essa é a ideia inicial. Depois eu retomo essa ideia aqui. Ele se refere também a grupos como os sindicatos, que estão sempre que você estiver tentando obter uma organização que tentará representar interesses de um grupo de pessoas. Esse grupo é chamado de coletivo. Uma ação que vai ajudar o grupo coletivo a receber, de certa forma, alguns benefícios. E isso pode acontecer no lobby, que acontece quando você trabalha na união dos trabalhadores, na administração de empresas e assim por diante. O resultado: grupos de tamanho pequeno são mais efetivos, diz Olson, do que propriamente os grupos de tamanho maior. Os grupos pequenos são propensos a serem mais influentes em um sistema democrático. Pequenos grupos são mais eficazes que propriamente os grandes grupos, porque, diz ele, grandes grupos sofrem com o que chamaríamos de problemas de coordenação ou daqueles que se ausentam na participação, também o conceito-chave aqui para ele, que seria o free rider, ou o caroneiro, aquele que se omite de participar, ou carona. Há problemas na coordenação nos grandes grupos. É como que você consegue, em um grupo de pessoas com interesse compartilhado, para participar de uma ação coletiva. Como é que você mobiliza esse grupo para que ele possa participar? Como você consegue, através da afiliação, doar parte
dos seus salários pagando taxas? Como é que você motiva taxas sindicais, contribuições ou mesmo fazendo com que eles participem e gastem do seu tempo de uma forma mais voluntária? Como você pode mobilizar? Quanto maior o grupo, dizer, maior são os problemas de coordenação para tentar motivar esses interesses de todos os indivíduos. Então, se o interesse próprio de cada membro for grande, ou grande for o interesse na ação coletiva, então será mais provável que eles venham a contribuir de uma forma até voluntária, com dinheiro, do que propriamente mais com tempo. Mas se o interesse desses indivíduos for pequenininho, será mais difícil coordenar essas atividades desse grande grupo de pessoas. Então, ele faz a comparação aqui entre os grandes grupos com maior dificuldade de mobilização, daqueles que são pequenos grupos que são mais fácil de interagir e de contatar. Ele também trabalha, como eu já falei, na questão do free rider, o carona, aquele que vai nas costas dos outros. Se algumas pessoas se voluntariam para apoiar uma ação de interesse coletivo, aos interesses desse coletivo, então muitos indivíduos podem dizer que você sabe que eles estão fazendo um bom trabalho e eu quero realmente interferir e eu realmente, na verdade, não quero contribuir com o meu dinheiro ou com o meu tempo livre, não tenho dinheiro para contribuir nesse momento, vou apenas sentar e esperar que os outros sejam bem-sucedidos. Porque se forem bem-sucedidos e eu faço parte desse grupo, eu, de uma certa forma, vou me beneficiar dessas atividades coletivas. Mas não estou disposto a contribuir, então eu vou agir como uma forma de free rider, como se você tivesse se apoiando nas ações dos outros e esperando que eles irão resolver o problema para você, ao invés de você ter que fazer sozinho essa ação. Então aqui está a comparação desses grupos pequenos e os grupos grandes, as dificuldades que os grupos grandes têm, porque você tem também a participação e a colaboração desses free riders, ou a não comparação, o não comprometimento e a não participação deles. Pequenos grupos, diz o Olson, são mais propensos a sofrer esse dilema, o problema do carona. A resposta, de acordo com ele, é que grandes grupos vão ter muito mais pessoas que poderiam dizer da seguinte forma: essas 10 pessoas que estão participando, estão fazendo sim um bom trabalho. Vamos deixá-los em paz e vou esperar o melhor. E quanto maior o grupo, mais difícil vai ser para prender ou impedir que o problema do carona tenha, de certa forma, um efeito. Então, em pequenos grupos, você pode coordenar as atividades de uma forma mais fácil, porque você conhece cada um dos membros e você pode monitorá-los de uma certa forma e ver também se eles estão apoiando ou não. Então, de certa forma, você pode, inclusive, fazer alguma pressão social pública para que eles venham a participar. Exemplo, nós estamos contribuindo com o grupo para ter maior benefício sindical. E por que vocês não participam também? Por que vocês não participam com o tempo livre nas reuniões ou até com a mensalidade? Em outras palavras, em grupos pequenos, você pode eliminar a figura do carona ou o grupo do free rider. Conclusão: grupos pequenos
são mais eficazes também em fazer lobby. O que é lobby? É um grupo de interesse que está sempre pressionando, está sempre antenado para trazer benefícios a um grupo coletivo. Você pode imaginar um grupo sindical, um partido político também junto ao governo, ou também, inclusive, na iniciativa privada. Grupos, por exemplo, que se aproximam muito de prédios, assim, escritórios, junto ao governo, muito próximos e ficam muito antenados no sentido de, quando o governo lançar uma licitação, um investimento, eles estão ali pressionando e antenados para participarem dessas licitações. Esses são os grupos de interesses, né? Então, é muito interessante esse resumo que eu acabei de ler para vocês, né? Grandes grupos como sindicatos ou partidos políticos são mais vulneráveis a esses aproveitadores dos free riders, né? Neles, a contribuição de cada indivíduo faz pouca diferença para o resultado. Então eu não vou votar porque todo mundo já está votando, então não vai fazer diferença. Mas tu imagina se todo mundo pensar dessa maneira. E as intensas pressões que operam nos grupos pequenos, que com probabilidade induzem o compromisso aos seus membros e de certa forma estão ausentes. Então, Walson afirma que os membros de uma classe social, eles estão particularmente propensos a tirar proveito. Ele volta muito nessa ideia, uma vez que se beneficiarão com as ações de classe que, ou quer ou não, eles venham a participar de maneira efetiva. Segundo ele, é perfeitamente irracional furtar-se a essas ações, quer dizer, se omitir. Por isso que tem sempre ainda uma tradição aqui do cálculo que vem do custo e benefício, que é uma prerrogativa que vem, inclusive, da economia. Será que vale a pena eu participar ou não? Quais são os custos, quais são os benefícios, né? Que buscam os seus objetivos de uma forma racional. Também o Walson, ele trabalha na questão do dilema do prisioneiro, que é muito famosa na economia, e também ele traz aqui para essa discussão na política. Exemplo de como uma falta de confiança na não colaboração desses dois membros que efetuaram um crime e foram presos em celas separadas, e aí você é questionado se você vai ou não delatar o seu amigo. Se ambos delatarem, a pena é menor, mas se um delatar, a pena do outro será maior e ele vai ser uma pena menor. Mas o bom seria que os dois colaborassem, né? Para que apenas os dois delatassem um e o outro, a pena seria menor. Então é um exemplo aqui do dilema do prisioneiro, dessa falta de confiança entre os presos, uma falta de confiança mútua entre eles, somadas às considerações perfeitamente racionais que levam a um desastre, para um ou para outro. Então, esse exemplo é muito utilizado. Dois suspeitos são interrogados de uma forma separada por um promotor e eles foram acusados, estão sendo acusados por um crime grave, mas só existem provas para condená-los por um crime leve. Então, as alternativas são: 1, confessar; 2, não confessar o crime mais grave. Só que os jogadores, no caso, os presidiários, os presos, estão separados, estão de uma forma incomunicáveis. E os resultados seriam mais ou menos aquilo que eu falei. Se ambos confessam, ambos terão sentenças pesadas, mas um pouco reduzidas, aquilo que eu falei, reduzidas devido à confissão. Pesado, mas reduziu, porque ambos delataram. Se um deles confessar, o outro levará a culpa e esse delator será liberto. Mas se nenhum dos dois confessar a culpa, ambos serão condenados
pelo crime. Interessante essa dinâmica, então. Do dilema do prisioneiro, seria interessante que ambos confessassem para que ambos tivessem uma pena reduzida. Tudo então diz respeito ao dilema do prisioneiro. A lógica da ação coletiva, para terminar, ele teorizou o que faz com que as pessoas se estimulam a agir a um determinado grupo e qual o incentivo que ele recebe dessa participação. Ou seja, os membros de grandes grupos, como eu falei anteriormente, não agem muitas vezes de acordo com o interesse comum, a menos que sejam motivados por ganhos pessoais. Eu tenho um benefício econômico, vai ser socialmente melhor para mim, então eu vou pensar em participar. Enquanto que os pequenos grupos, eles podem agir em objetivos mais compartilhados. Esses grandes grupos não trabalharão em direção a esses objetivos compartilhados. Fica mais distante, a menos, claro, que seus membros individuais estejam suficientemente motivados. Então a lógica, a tese central aqui do Mancur Olson é que ele fala nesse trecho que eu vou ler para vocês. Espera-se que os grupos de indivíduos com interesses comuns ajam por esses interesses tanto quanto se espera que os indivíduos isoladamente ajam por seus interesses pessoais. Na verdade, os indivíduos racionais e centrados nos próprios interesses não agirão para promover os seus interesses comuns, ao menos que haja uma certa pressão, uma certa coerção para forçá-los a tanto, ou a menos que algum incentivo à parte lhes sejam oferecidos, com a condição de que eles ajudem também a arcar com os custos e o ônus envolvidos na consecução desses objetivos comuns. Olha que frase bem emblemática na tese de Mancur Olson. O argumento principal, com frequência, é que as ações coletivas voltadas à satisfação dos interesses comuns acabam gerando sempre um bem público, definidos como bens que, se estiverem disponíveis para alguém, tem que estar disponível para todos. Isso é, não pode ser negado aos outros membros de um determinado grupo ou coletividade. Em ações coletivas que exigem a participação de um grande número de pessoas, os esforços individuais não têm um efeito sensível sobre a situação da organização. Em outras palavras, a contribuição de cada um para a ação coletiva é infinitesimal, então é muito pequena. Embora, diz Olson, todos os membros do grupo tenham um interesse comum em alcançar esse benefício coletivo, eles não têm nenhum interesse comum no que diz respeito a pagar o custo. Eles acham interessante, né? Mas você realmente quer participar, quer pagar a taxa, quer se envolver com o tempo? Mas aí não é muito minha praia isso, né? Não tem, então não estamos dispostos a pagar o custo do provimento desse serviço coletivo. Cada membro preferiria que os outros pagassem todos os custos sozinhos e, por via de regra, desfrutariam de qualquer vantagem provida, quer tivessem ou não arcado com uma parte do custo. E aqui é aquilo que eu já expliquei lá no início, que nós temos a participação do free rider ou o carona, que não vai participar. Aquilo também, em síntese, resumindo, previsões: pequenos grupos ou grupos pequenos, oligopolísticos, ele fala desse custo da ação coletiva é muito baixo. Se ganho individual superar o custo, o participante ou alguns poucos participantes
podem decidir bancar sozinho o custo. Exemplo, nas Nações Unidas, se o ganho é um individual, diz o resumo de Olson, não supera o custo, mas as ações individuais podem representar contribuição importante para a obtenção do bem coletivo, então o resultado é de uma certa forma incerto. Porém, nos grupos grandes, o custo dessa ação coletiva é maior. É uma função do tamanho também do grupo, como eu falei no início. A contribuição, então, vai ser pequena com os bens públicos. Diz ele, o benefício coletivo não será provido a menos que haja uma força, uma coerção ou alguma indução externa que leve esses membros do grande grupo a agirem em prol de seus interesses comuns. Olha que ideias bonitas aqui, precursor, uma boa sugestão aí de leitura, Mancur Olson na teoria política contemporânea. Se você gostou das ideias essenciais do Olson, dê joinha, compartilhe e se inscreva em nosso canal Paideia TV aqui no YouTube. Um abraço e até logo mais com novos vídeos.